Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lidera Mais Podcast aqui no canal da Notes Digital. Então, Notes TV, né? Nós estamos aqui hoje com mais um convidado especial, onde nós vamos estar entregando para você aqui vários conteúdos de valor. Então, por isso que nosso start aqui, eu sempre peço para você que tem nos acompanhado aqui, você pegar papel e caneta para que você possa aí fazer as anotações, trazer os insights, anotar os seus insights para que posteriormente você possa aí aplicar dentro aí do seu negócio, da sua liderança, da sua gestão. Eu falo que aqui nós não estamos só num bate-papo de um podcast, mas isso aqui pode ser uma mentoria para você, uma consultoria, um treinamento, pode ser algo disruptivo para dentro do seu negócio. Então é muito especial esse nosso momento aqui. Aí eu falo também, muitas vezes você pegar aí um copo com água e um Dorflex, porque de tanto aqui que a gente vai falar aqui, possa trazer vários insights, que a sua cabeça possa aí se explodir e você possa aí também aí pegar tudo isso e colocar em prática. Então, dito isso, quero convidar você também que não se inscreveu nesse canal, você possa se inscrever aí, você possa aí fazer parte dessa nossa comunidade conosco, onde nosso objetivo aqui é crescermos juntos. Então, dado o recado aqui, bora então falar daquilo que dentro desse episódio é mais importante, que é liderança, que é gestão. E hoje eu tenho um convidado especial aqui, que é o professor Júnior Cardoso. É isso mesmo? Isso aí, viu? E é um prazer estar aqui com vocês hoje, entregar bastante conteúdo, ajudar vocês a crescerem com liderança, aprenderem a ganhar mais, trabalhar menos, diminuir o operacional, para vocês terem várias fontes de rendas. Ah, que legal, professor. E assim, o professor ficou aqui, pô. Tem algum problema? Não, tá Ah, tranquilo. legal, legal. Então, assim, eu sempre de praxe aqui e agradecer, né, aos convidados. Então, e nos bastidores a gente está falando aí de um pouco dessa turbilhão aí da economia e tudo. Eu falo o seguinte, ó, a maior moeda que nós temos não é o dólar, não é real e nem o euro. Mas aí a maior moeda que nós temos é o tempo. Quero te Sim. agradecer você por você estar investindo nesse momento aqui, essa é a sua maior moeda, a nossa maior moeda. Tem gente que fala que tempo é dinheiro. Eu corrijo, tempo não é dinheiro, tempo é vida, Sim. né? O dinheiro você consegue recuperar, mas a vida ali, uma vez que ela é desgastada em um lugar que não era para desgastar, ou perdida talvez em um lugar que não era para perder, né? E ela não consegue ser recuperada. Então eu quero te agradecer você por esse sua disponibilidade, poder estar aqui conosco, poder estar aqui agregando valor, né? Claro, a primeira pessoa que é impactada aqui somos nós, e aqui também nós temos os nossos ouvintes, as pessoas que vai ver e ouvir essa gravação posteriormente. Quero te agradecer por você estar aqui conosco, você estar aí disponibilizando um pouco da sua agenda para poder agregar e contribuir. Eu acho que dividir para multiplicar, né? Sim. E através desses conteúdos, quero que você se apresente, falando quem é o professor Júnior, né? Como que as pessoas, como que, qual é a sua atuação hoje também, para que a gente possa aí transcorrer todo esse nosso bate-papo. Bom, o professor Júnior, né? Na verdade, eu fui professor durante 16 anos, sou formado em matemática, vim da área de finanças, mercado, para depois vir para a área de gestão empresarial. Atuo na área empresarial há 7 anos. Dia 6 de agosto do ano passado eu fiz a transição de carreira, né? Que é sair do serviço público e focar 100% no empreendedorismo. Mas não pensa que é fácil. Eu sou o cara que tinha tudo para dar errado, o patinho feio da família. Já tive 3 tumores na cabeça, mas desistir nunca é uma opção. Então, quando a gente observa as coisas, quando a gente entende o que é Deus, a gente começa a ver que nada na tua vida é perda ou prejuízo. Sempre é livramento ou aprendizado. Porque Deus sempre sabe o que faz. Então muitas vezes a gente questiona que o GPS mudou, não reclama, é um livramento. No momento certo você vai entender. Ah, que bacana, já trouxe aí vários aí, né, superações, né? Aquilo que nós, como empreendedor, empresário, temos que ter todos os dias. Então você teve isso, né, na sua vida e tudo. Como que quando você fala dessa transição, né, do você era concursado? Sim, eu era professor na Secretaria de Educação. Eu trabalhei muitos anos nas escolas particulares, depois eu fui para a rede pública. Só que o que acontece, Clécio? No serviço público, você entra ganhando bem, mas você não aposenta ganhando bem quando você aposenta. Quando a gente pega, por exemplo, a Secretaria de Educação, minha esposa está mais tempo do que eu.
Ela entrou na Secretaria de Educação ganhando 8 salários mínimo. Hoje, 10 anos depois, ela ganha menos de 4 salários mínimo. Ou seja, uma brincadeira que eu sempre falo para as pessoas, os juros é simples. Quem entende ganha, quem não entende paga. Até quando a gente vai ficar pagando? Então a diferença salarial de 8 salários mínimos para 4 é muito grande. Poxa, como é, né? E como que funciona essa matemática? É a questão da inflação, que é o IPCA. Isso significa que o seu poder de compra. Na nossa adolescência, R$ 1 a gente ia na padaria e comprava 10 pãezinhos. Hoje, com Literalmente, né? R$ 1 você não compra um, entende? Então, assim, o serviço público hoje é uma excelente opção de começo, mas não pode ser a sua opção de fim. Porque você não vai ter essa questão de aposentadoria, você não vai conseguir manter o padrão de vida, com exceção das áreas de tribunais, entende? Então, assim, a matemática ela é clara. Quando a gente pega, igual, por exemplo, o ano passado, que teve o acordo dos professores, o governo deu um aumento de 18%. Nossa, 18%? É, dividido em 3 anos, 6 por ano. A inflação está batendo 5 ponto alguma coisa. Então, o seu aumento real não chega a 1%. Então, você vai crescer menos de 1% ao ano, entende? E aí a gente bateu nessa tecla. A gente estudou muito finanças, estudamos muito mercado financeiro e chegamos na parte de empreendedorismo. Aprendi que se você souber negociar, você consegue ganhar dinheiro. Você consegue parar de perder dinheiro para o banco. Mercado financeiro ele não é feito para te deixar rico, ele é feito para te aposentar e colocar as maiores multinacionais para trabalhar para você. E a única forma de você crescer é você empreendendo. Só que o empreendedorismo também não tem atalho. Ele é um mercado de médio e longo prazo. E você só vai sair do operacional, que é a nossa maior expertise, de fazer o empresário ganhar mais, trabalhar menos, para diminuir o operacional, não é sair. É impossível um empresário sair 100% do operacional, mas diminui 70%, 80%, através da liderança, porque você tem que formar líderes lá dentro. Entende? E é uma jornada que a gente está tendo hoje, que a gente está tendo resultado. E por isso que eu consegui fazer a transição de carreira. Daqui 2 anos a esposa também faz. A gente vai abandonar 100% o serviço público, porque a gente viu que era uma porta. Mas através dessa porta existem outras, que o maior líder de todos, que é Deus, vai guiando e mostrando pra gente. Que legal. E assim, por que eu te perguntei sobre isso? Exatamente, né? Nós estamos aqui na capital do Brasil e aqui, assim, tem uma cultura, né, Isso. desse empreendedorismo, desse trabalho público, dessa questão da, o pessoal fala da A instabilidade pública, estabilidade. se é que existe tudo, né? Então você veio, né, desse meio, você viveu esse meio e hoje você aí fez essa transição e hoje não só como você atua e tem a sua própria empresa, hoje você também trabalha aí ajudando esse pequeno, médio, grande empresário a ele fazer, sair um pouco desse operacional, né, e ter essa visão mais estratégica. Mas como que foi essa sua jornada, né, de poder empreender e hoje também de poder estar ajudando esse outro empresário a ele também ter essa visão da liderança, ter essa visão da multiplicação de talento? Como que foi essa transição? Fiquei curioso. Olha, a nossa transição, ela não foi uma transição simples, tá? Mas olha, vocês não precisam quebrar para ter resultado, tá? Isso acontece, mas nem sempre. Porque às vezes os empresários pensam, pô, ele quebrou, só vou dar certo quando eu quebrar? Não, não vai. Por que que eu falo isso para vocês? É a frasinha que eu falei. Nada na tua vida é perda ou prejuízo. Sempre é livramento ou aprendizado. Quando a gente começou na área empresarial, a gente começou em 2017. 2 anos depois de eu ter tido meu último tumor. E eu já trabalhava a parte de liderança, mas na forma automática. Eu sempre fui um professor que tinha um índice de aprovação em matemática de 70% a 80%, que é muito alto. Em 2015, quando eu tive o último tumor, quem pagou minha cirurgia foram meus alunos. Eu não tinha dinheiro, não foi a minha família. Então eu comecei a ver que a lei da semeadura de fato funcionava. Eu já trabalhava a questão de liderança. Só que aquilo ali estava me travando. Tanto trabalhar para a escola dos outros, como se eu fosse fazer qualquer concurso público. Ia ficar travado. Eu não ia ter o resultado de fato que eu queria. Em 2017, a gente abriu a nossa primeira empresa, voltado para a área da educação, que foi onde nasceu o SIGA. O SIGA nasceu na época voltado para marketing multinível. Eu era líder da Inove Life, fui dono de ciência e distribuição da Inove Life, que era a maior concorrente da Rinode na época. E a gente foi desenvolvendo, foi crescendo, até chegar num ponto que a gente falou, cara,
marketing multinível, a gente está terceirizando o nosso produto para outras pessoas. Mas eu aprendi muito. É uma escola sobre liderança e vendas fantástico, o marketing Exato. multinível. Sabe? Eu evoluí, eu cresci muito. E aí a gente começou a desenvolver e crescer. E aí a gente pegou a parte da minha monografia, que foi a importância da matemática financeira no ensino médio, que de fato é a matemática mais importante para o ser humano, mais importante para o aluno, e muitas escolas não ensinam, porque não cai no vestibular, mas cai na sua vida. E aí a gente veio trabalhando finanças, mercado, empreendedorismo. A nossa transição, Clécio, ela foi primeiro de um CLT para um negócio. Quebrou, volta para o CLT. CLT e negócio, quebrou, volta para o CLT. Do CLT para um serviço público, para trabalhar para dentro do governo, entender a máquina do governo. Só que a gente viu que não ia conseguir crescer do mesmo jeito. É você andar com o freio de mão puxado. E aí a gente falou, vamos tentar de novo serviço público? Não, não vai. Um outro concurso? Não. Vamos focar na área empresarial, só que agora a gente vai fazer do jeito certo. E aí a gente startou de novo. Entende? E um dos principais pontos que fez a gente crescer, é o que eu falo para todos os empresários. Você precisa saber sobre controle emocional. Se você não controla suas emoções, você não controla nada na tua vida. Você precisa saber muito sobre vendas. Você precisa saber muito sobre liderança. Porque são os três pilares para qualquer empresa crescer, se manter no topo. Entende? Não foi fácil, mas foi necessário. Entende? O nosso propósito, a nossa empresa, ela nasceu por conta pelo que meus alunos plantaram. Por quê? A nossa logo SIGA significa Sistema Inteligente de Gestão Avançada. O nosso legado é o Instituto, que é o Siga Seus Sonhos, que é o que a gente carrega no nosso braço, que é o nosso instituto que vai nascer em 2035, 100% custeado pelas nossas empresas, que vai ser o orfanato, onde a gente vai tirar crianças da rua, da educação, moradia, tudo pago pelo nosso grupo empresarial, porque foram essas crianças que salvaram a minha vida. Então, assim, tudo que a gente vem fazendo tem um propósito lá na frente, de longo prazo. E envolve muitas pessoas, envolve muitas vidas. Só estou devolvendo aquilo que fizeram por mim. Por eu ter plantado de forma espontânea. Por eu ter sido um líder de forma espontânea. Por não querer que as pessoas passassem pelo aquilo que eu passei. E isso trouxe aí uma chama para dentro do propósito, né? Sim, Então, entendia que o que move, né? O que tem movido não só aí essa questão do empreendedorismo, na questão de poder potencializar também empresários, esse propósito futuro aí de poder impactar a vida de milhares e de milhões, por que não, né? De crianças e de adolescentes, podendo trazer também essa visão aí para que eles possam seguir o sonho. Então, quando a gente traz isso para dentro hoje do como que você ajuda hoje os empresários? Só para eu entender aqui um pouco aqui, como que é a sua atuação, para a gente transcorrer aqui e trabalhar gerando esse conteúdo para mais pessoas aqui. o que que acontece, Clécio? Tem 2 anos que a gente está focado muito nos empresários. Antes disso, eu trabalhei muito com jovens e adolescentes. Então, eu ensinava os jovens sobre finanças, mercado financeiro. Mas a cultura de Brasília, muitos pais não queriam investir no filho. Queria que o filho fizesse uma boa escola, para arrumar um bom emprego, para passar numa federal e virar servidor público. Entende? Aí a gente fala da mentalidade, Da né? mentalidade, principalmente daqui, de Brasília. Mesmo vendo finanças, mercado financeiro como o básico, o necessário para a aposentadoria, para a prosperidade, muitos pais preferiam que o filho passasse numa federal, que virasse um servidor público. E eu me questionei muito conversando com Deus. Falei, pai, qual é o intuito do seu? Porque eu estou batendo nessa tecla com jovem e adolescente, já tem aí 4, 5 anos. E eu estou tendo muita dificuldade. Os alunos querem, os pais não querem investir. E eu não consigo fazer tudo 100% de graça. Eu fiz muitas coisas, muitas mesmo. E aí eu comecei a estudar como é que eu faço para o reino crescer. Como é que eu faço para fazer o reino de Deus crescer? Que foi bem na transição que eu fiz de religião. Nada contra nenhuma religião, respeito todas e conheço todas, principalmente aqui do Brasil. E aí eu comecei a estudar algumas igrejas. Fui estudar a Assembleia, fui estudar a Comunidade das Nações, fui estudar a Universal. Como que essas igrejas cresceram tão rápido, tão bem, tão grande?
E eu vi que elas investiam em dois públicos, liderança e empresários. E aí foi onde nasceu a nossa comunidade, a Liga Empresarial, que tem o objetivo de fazer empresários crescerem, mas crescerem dentro de princípios. Porque o que acontece, Clécio? Hoje, ou a gente se posiciona, ou a gente deixa nossos netos, bisnetos e filhos pagarem um preço muito alto, muitas vezes pela nossa falta de coragem, de mostrar os verdadeiros princípios que a gente sempre teve. Meus filhos são os únicos da família que pedem bênção. Meu filho tem 14, minha filha tem 11 anos. Na nossa época, se não fizesse isso, o peteleco comia na orelha feio. Até aqueles que eram mais antigos, mais velhos, né? Você era obrigado a tomar benção, né? E é respeito, Sim, sim. que hoje em dia não tá tendo. Entende? E aí eu observei que quando a gente pega para ensinar um empresário sobre princípios e valores, que a gente bate na tecla de mostrar para ele Deus, família, mente, corpo e bolso, que Deus em primeiro lugar, que sem Deus ele não vai se manter no topo, que família, a prioridade número um é ele, porque se ele não tá bem, ele não cuida de ninguém, e depois dele vem a esposa, vem um cônjuge, para depois vir os filhos, porque filho a gente cria para o mundo, e aí vem mente, aprender a controlar suas emoções. Você não controla suas emoções, você não controla nada na tua vida. Corpo, porque não existe CNPJ forte com CPF fraco. Seu corpo é seu templo, ele é emprestado, ele é divino. Para depois vir um bolso. Quando você trilha esse caminho, que você mantém essa ordem, quando as oportunidades financeiras chegam, você está preparado para receber. E aí você se mantém no topo. Mas quando a gente faz isso com um empresário, isso vira valores dentro da empresa. Ele muda toda a filosofia da empresa, todo o corporativo. Para que eu consiga fazer o reino crescer, eu não preciso de trabalho de formiguinha em formiguinha. É mais fácil eu convencer um general que ele convence todos os soldados. E foi por isso que nasceu a Liga Empresarial, de ensinar os empresários a ganharem mais, trabalhando menos, diminuir o seu operacional para você ter várias fontes de renda. Mas isso só é viável se você tiver Deus como prioridade dentro da tua casa, dentro da tua empresa, entende? Senão, você não vai se manter no topo. E assim, a gente está falando aí dessa mudança de não só de cultura, mas uma mudança realmente de mentalidade, uma Sim, mudança de princípios e valores. Quando você traz realmente essa traz, né? Eu entendo muito que tem, sim, terá pessoas terá públicos, né? Que terá chamados que terão esses públicos, que são pessoas realmente que vai estar dentro dos prédios, das igrejas e tudo, mas terá chamados que terão CNPJs, sim, né? Eu acredito muito nisso também, tanto é que a minha filosofia também da minha empresa, a minha atuação, a gente traz todos esses pilares, né? Eu acredito muito sobre isso. Acredito muito que nós nunca seremos quem nós nascemos para ser se nós não conectarmos com as pessoas que precisam se conectar. Acredito muito que tem pessoas que carregam a peça do nosso Lego e que nós somos resposta de Deus para um problema, para ir trazer uma solução e para uma vida. E aí, quando nós descortinamos isso sobre a vida das outras pessoas, a liderança é você acreditar talvez em pessoas que não acreditam nela mesma. Então, eu vejo muito isso como esse propósito divino, como essa de descortinar realmente destino e futuro. Porque hoje tem muitas pessoas que nem sabem quem eles são, que às vezes, através do trabalho, através das empresas que têm esse trabalho, que têm esse programa de desenvolvimento, ali as pessoas elas vão se encontrar. Foi, na verdade, é porque foi o que aconteceu comigo, né? Então é por isso que eu acredito muito dentro disso, por isso que eu defendo muito isso e por isso que eu vivo isso todos os dias, né? E quando a gente traz essa visão de liderança, né? Dentro das instituições, dentro desses programas, como que foi essa sua visão? Esses líderes que formaram quem o professor Júnior ele é hoje. Os impactos dessas suas lideranças que te trouxe até aqui. olha, o primeiro líder que eu tive na vida, na verdade que todos nós tivemos, né? Foi Deus. Mas eu não era tão conectado com ele. Mas ele é o que mais me guia, mais me mostra caminhos, né? Mas depois dele eu tive o Thiago Gomes, foi meu primeiro mentor, um cara fantástico, foi onde eu fiz a primeira imersão em liberdade emocional, onde eu resgatei muita coisa do meu passado, fiz vários métodos, fui aluno do Thiago Negro, fui aluno da Natália Arcuri, fui aluno do Ben Zeruel, Luciana Fioco, sabe, Conrado Adolfo, Wendel Carvalho, Paulo Vieira, foram muitos.
Hoje, se eu brinco com as pessoas, eu tenho mais dinheiro investido em conhecimento e liderança do que na própria bolsa de valores. Bacana. Porque quando você morre, a única coisa que se eleva é o seu conhecimento. E eu procurei andar nesses ambientes. Eu costumo muito dizer, me diga com quem tu andas e eu lhe digo até onde você vai chegar. O teu ambiente, ele determina até onde você pode crescer e desenvolver. Se você sentar numa mesa com 5 milionários, você vai ser o sexto milionário. Se você sentar na mesa com 5 alcoólatras, você vai ser o sexto alcoólatra. E esses exemplos de liderança, esses exemplos que eu tive, fizeram com que eu buscasse um motivo. O instituto por si só ele não era suficiente. Não era, Clécio. Eu seria muito hipócrita para você te falar que durante esses 7, 8 anos o instituto que me manteve de pé. Não foi. O instituto é uma missão que eu recebi no meu coração. Mas eu tinha que procurar um porquê. As coisas apertavam, eu tive casa destelhada, perdi tudo, sabe? Quebrei 2 vezes por conta de sociedades. E, e o que fez de fato, acima não, abaixo de Deus, me manter no topo, fazer com que eu não desistisse, foi a minha esposa. Que sem ela eu não estaria aqui, sem ela eu não seria a pessoa que eu sou. E se tem o maior exemplo de liderança que eu posso dizer hoje na Terra, em vida, para mim, é ela. Quando fala que a mulher sabe edificar, eu agradeço muito pela vida dela. Porque ela era muito mais fácil ela ter abandonado tudo, depois da gente ter quebrado, depois de eu ter tido tumores, e ela sempre esteve do meu lado, entende? Então, assim, a vida, ela bate, mas ela bate proporcional às bênçãos que você tem para entregar. Ninguém taca pedra em uma árvore que não dá frutos. Inseto só ataca a lâmpada que brilha. Hoje eu tenho alunos, sabe? Vou pegar eu. Obrigado. Mas depois pode De falar, cara. 19, 20 anos, sabe? Eu tenho a Maria Eduarda, 19 anos agora, vai fazer 19 anos, empresária, bem-sucedida, tem a própria empresa dela de estética e muita gente falou que eu era louco, que não daria certo. Eu tenho o Felipe Ramos, que o sonho dele era ter uma empresa de estética, um lava-jato. Eu fui lá, comprei as maquininhas para ele, ajudei ele, hoje ele tem a estética dele, entre vários outros alunos. Eu sempre quis muito ajudar os jovens, entende? Mas isso por o que plantaram na minha vida, por a juventude que salvou a minha vida. E salvou porque eu sempre tive uma mulher sábia ao meu lado. Então, uma coisa que eu falo muito para os empresários: dê valor à sua esposa, conversa com ela, tenha diálogo com ela, porque ela vai te dar a base necessária para você ver que o impossível é possível, entende? Nunca foi uma transição fácil, nunca foi uma caminhada fácil, mas foi uma caminhada necessária. Que bacana. E assim, eu costumo dizer, né? Todo mundo vê. Quem tá no topo, ele é fácil de ser percebido, né? Ele é Sim, fácil de ser notado. Então, eu costumo dar um exemplo de um casamento. Quando ali a noiva ela entra e todo mundo admira o vestido dela. Mas poucos procuram saber quem foi que construiu aquele vestido. Quem que foi sim, ali que manipulou, que costurou todos aqueles vestidos. Então ali nós vemos esses grandes reis da Bíblia aí, nós vemos que iriam assumir o reinado, então as vestes deles todas ali maravilhadas, mas a gente não vê os bastidores. A gente vê muito sobre o apóstolo Paulo, que foi um, né, grande homem do Novo Testamento, mas pouco se fala do Barnabé, que sim, foi aquele que o discipulou. Eu acredito muito nessa questão de que pô, nós estamos aqui, mas ninguém sabe os bastidores. Ninguém sabe, né, os investimentos que teve, as lideranças que tiveram, as capacitações que tiveram, as plataformas que foram construídas nesses bastidores, né? Então, você trouxe a questão de sua esposa, você trouxe a questão dos seus alunos, né, que acreditaram, que investiram, né, na sua cirurgia, em tudo, em que você está honrando essas pessoas que você trouxe e citou esses nomes, é porque
é uma forma de você retribuir a semente que foi lançada, né? Sim. E é igual eu falo para as pessoas. A primeira empresa que você gerencia é o teu lar, né? E eu falo muito pros homens, que a gente ouve, a mulher não tem manual. Aí eu brinco com ele, eu falei, cara, a mulher, ela não é difícil. A mulher, ela quer que o homem seja PPP. PPP. E nenhum desses P é de pinto. É que o homem seja provedor, protetor e presente. É isso que a mulher precisa, é isso que ela quer. Só que para você ser provedor, protetor e presente, existe um caminho. E esse caminho, ele é feito através do diálogo. Você tem que ser um líder dentro da tua casa. Você tem que ter o diálogo aberto com a tua esposa, sabe? De sentar com ela e falar, amor, eu preciso ser provedor, protetor e presente. Só que para eu ser tudo isso, existe uma jornada. Para que eu seja provedor, não tem como eu ser presente, porque eu vou trabalhar muito, vou ficar pouco em casa. Então você assume essa parte família, enquanto eu vou prover o nosso lar. Enquanto eu vou fazer X, Y tarefas para poder trazer o dinheiro e dar uma vida próspera para a gente. Entende? Então tem que ter a comunicação entre o casal para que você consiga ser o provedor. A mulher ela tem que se sentir protegida, acolhida. Então o homem ele tem a obrigação de proteger. Eu falo muito para meus alunos, vocês têm que fazer uma arte marcial. É melhor você ter e não usar do que você precisar e não ter. E uma arte marcial, Clécio, não é para você sair batendo nos outros. Eu sou instrutor, eu faço Muay Thai há 6 anos. Mas é para quê? É para você ter disciplina, você ter liderança, você ter condição física, você ter respeito, você melhorar seus princípios e valores e você ter uma válvula de escape, como todo ser humano precisa ter, entende? Sim. E você fazendo isso, você buscando ser um provedor, você mostrando para ela essa questão da proteção, ela vai entender que o presente é uma plantação mais longa, que enquanto ela cuida de uma parte, você vai produzir outra, para chegar em um ponto de você conseguir entregar os três, que é o que eu consigo fazer hoje. Hoje eu ganho. Quando a gente começou, eu e minha esposa, ela ganhava mais do que eu. Porque ela era servidora pública e eu era professor de escola particular. Então ela provia mais do que eu. Mas aí eu tinha que mostrar para ela. Hoje eu ganho mais do que ela. Então consigo prover o lar. Eu cuido do meu corpo, eu faço atividade física, eu não bebo, eu não fumo, sabe? Eu faço musculação todo dia, eu faço arte marcial. Eu faço os cursos de defesa pessoal. Para quê? Para que ela se sinta que eu esteja presente, que eu esteja, que eu consiga protegê-la, sabe? Até porque a minha mulher tem 1,76 m. É, Catina. Eu tenho Tá se 1,69 É, protegendo. m. O povo olha ela, assim, caraca, velho, a Branca de Neve trouxe um Duguinha. Entende? Então, assim, e é uma coisa gostosa, natural. E hoje eu consigo ter os três. Mas foram 7 anos. É igual eu falo para as pessoas. Muitas pessoas querem ganhar como médico. Mas poucas pessoas querem estudar o que o médico estuda para ganhar como médico. excelente, Entendeu? excelente. É o STF, né? Então você falou é da saúde que o líder precisa cuidar, Sim, né? Que o homem precisa ter. Então aí o trabalho, que é para trazer essa provisão, para trazer realmente essa proteção, né? Para o ambiente familiar e o S, o T e agora o F, que é família, né? Então sim, a gente tem visto muito falar da STF aí, num linguajar jurídico aí, mas assim, a gente pega também essas iniciais que a gente traz para nós, né? Que a sua saúde é muito importante. Então, sem saúde não tem como trazer aí e prover e trabalhar. Não tem sim, como trabalhar. Sem trabalhar, a gente não consegue cuidar bem de nossa própria família, né? Então, não é que a questão do capitalismo, mas é a questão das necessidades básicas que precisam ser preenchidas ali e que sim, eu falo que Deus nos deu trabalho para o homem, é para ele ativar e desenvolver o potencial que nós temos. Quem nós seríamos se não fosse o trabalho? Quem seria o Júnior se não fosse o trabalho, Júnior? Consegue Nossa. descrever? Não. Eu vivo o trabalho, eu respiro o trabalho. Eu amo trabalhar. Uma das coisas que as pessoas têm que ter o cuidado, Clécio, é trabalhe com o que você ama, com o que você gosta. Não com aquilo que dá dinheiro. Porque qualquer área dá dinheiro. Desde que você seja um especialista, sabe?
Eu tenho alunos hoje, de 19 anos, que bate 20, 30 mil por mês, 19 anos. Por quê? Porque descobriu o que que ele ama. E como é que você vai fazer para descobrir o que que você ama? O que é o seu dom? Tem intimidade com Deus. Quanto mais intimidade você tiver com Deus, mais ele vai te mostrar o caminho que é para você trilhar. Entende? Isso. E assim, e o que que é perigoso às vezes, né? A gente trabalhar com o que ama, mas assim, muitas das vezes, para você fazer o que você ama, você vai ter, antes você vai ter que fazer o que você Sim. não quer, para você ter o que quer. É. Muitas das vezes eu fiz muita coisa que eu não queria, cara. Muita coisa que eu não queria, mas eu era provedor. Uma coisa quando você tá solteiro. O solteiro, ele pode, assim, fazer muita coisa. Ele pode fazer, virar noites, muitas das vezes. Ele pode fazer o que o casado, às vezes, ele não tem tanta disponibilidade para poder fazer. Mas muitas das vezes eu fiz o que eu não queria. Mas, Sim. assim, visão de futuro. O que é visão de futuro? Eu sabia que eu queria. Então, para eu chegar até onde eu queria, eu iria fazer o que eu não queria. A lei chama-se a lei do processo, Isso. né? Então, chama-se a lei do processo. Todo mundo quer ter o resultado, talvez o professor Júnior tem. Todo mundo quer ter as contas bancárias, os investimentos que outras pessoas têm. Mas dentro dessa jornada existe uma jornada que se chama o processo. Sim. E o que acontece? Muitas pessoas não querem vivenciar o processo, ou querem, né, ter atalhos para dentro desse processo. Então, quando nós falamos aí de liderança, quando nós falamos de cultura empresarial, quando nós falamos de gestão, nós falamos de processo, Sim. né, de processo. Então, você teve um processo para ser quem você é hoje, você ter o que você tem hoje, então é o processo. É o processo. Então, eu acredito muito também de quê? De obedecer esse processo, de Sim. entender esse processo. E eu Fazer a acredito que trajetória é do herói. isso, e eu acredito que é isso que você traz hoje dentro da liga, é mais ou menos Sim. isso. A gente traz muito isso para as pessoas. A vida não tem atalho. Entende? Ah, mas eu quero ter uma plantação muito grande. Ok. Você vai ter que pegar na enxada, você vai ter que arar o terreno, você vai ter que abrir o buraco, vai colocar a semente, você vai tampar, você vai adubar, você vai proteger. Existe um processo. Dentro hoje da área empresarial, para você poder sair desse operacional, vamos começar pelo básico, do eu empresa. Como é que eu faço para eu sair do eu empresa, que é o eu faço tudo? Primeiro, investir em conhecimento para você. Então você vai investir em conhecimento para você ser o cara que consegue resolver todos os problemas. E é sempre essencial ter um mentor, uma pessoa que está aqui em cima para te guiar do caminho. Isso talvez seja um atalho aceitável. Ter uma pessoa que vai te guiar pelo caminho que ele já passou que você vai estar passando. Economiza aí o time, né? Economiza erro, entende? Então, no Eu Empresa, você vai trabalhar em você, formação, treinamentos, para mim, para que eu consiga crescer e desenvolver minha empresa. No segundo ponto, para a gente poder crescer, você vai começar agora a contratar funcionário. Qual é o primeiro funcionário que você vai contratar para dentro da tua empresa? É o administrativo. Não é comercial, não é vendas. Porque você tem que trazer um funcionário que vai fazer a parte burocrática que não te gera receita. Enquanto você vai fazer mais receita, porque você é a referência da empresa, é o eu empresa. Então você vai vender mais porque agora você tem mais tempo. Então no primeiro pilar é você, no segundo pilar é você e um administrador. Então agora você já está tendo um corpo ali dentro. E ele cuida da parte burocrática enquanto você faz mais receita. Fez mais receita, tá com caixa, aí agora você vai contratar time comercial. Você vai montar o seu time comercial, que é o setor mais importante da tua empresa. É o principal processo de uma empresa é comercial. Não é financeiro, não é jurídico, não é marketing. Se não tem dinheiro, não tem nenhum outro processo. E quem traz o dinheiro é o Quem traz comercial. é o comercial. E aí você vai montar o comercial. O comercial está estruturado, está validado, está funcionando. Aí agora você vai para o marketing, para que o marketing consiga abastecer o comercial. Então eu estou com o meu administrativo, eu estou com o meu comercial, eu estou com o meu marketing. Agora está funcionando. Aí agora para eu poder crescer mais um degrau, o que, que eu vou fazer? Eu vou ter o financeiro separado do administrativo. E aí eu vou ter os quatro pilares para uma empresa poder crescer. O que, que a gente consegue ver dentro disso?
Essas empresas elas só vão se crescer e se manter no topo se você tem que ter um plano de carreira para cada setor, senão seu funcionário te abandona, ele vai para uma proposta melhor. Segundo, você tem que ter uma premiação conjunta entre o processo comercial e o de marketing, porque senão eles vão entrar em briga. Que briga? Ah, o lead não é qualificado sim, você que não sabe vender. E eles começam a brigar entre eles. Mas a partir do momento que você põe uma premiação junta, eles começam a andar junto, porque eles querem bater a meta. Eles têm o plano de carreira separado, mas a premiação é conjunta. Então o comercial começa a falar bem com o marketing, entende? E ele Sim. começa a pegar um marketing, começa a perguntar, cara, como é que tá a nossa meta e de ganhar aquela premiação? Irmão, falta 10 leads aqui. A gente vai mexer lá agora, vai chegar aí, eu vou mandar 2 aqui que são bons de venda para ajudar vocês. E eles começam a trabalhar junto, começa a evitar esse atrito do marketing e do comercial. Entende? E que tem muito, né? Tem Que muito, tem muito. É o muito, que né? mais tem, é o que mais trava as empresas. Entende? E aí você vai ter uma empresa que você vai faturar 100 mil por mês nessa pequena estrutura. É assim, tem mais detalhes, mas você entendendo esse arroz com feijão, o básico bem feito funciona sempre. E aí como é que eu vou agora, professor, diminuir o operacional, que é o que você mais fala, que é o sonho de todo empresário? Formar lideranças. Quando você tem dentro da tua empresa a estrutura de lideranças, eu tenho lá os orelha, eu tenho o gerente e eu tenho o presidente. Eu tenho lideranças. A ideia da empresa é você ter líderes lá dentro e delegar para o líder. Eu delego hoje para os meus presidentes. É o presidente de marketing, é o presidente de vendas, é o presidente de relação de pessoas, é o presidente de pós-vendas. E ele conversa com o gerente e o gerente conversa com os funcionários mais baixos. Porque aí você vai sair do operacional, porque você tem líderes dentro. E como é que você faz para esse líder não te abandonar? Um plano de carreira justo e escalonável, onde ele vai ganhar recorrência pela produção total. Ele vai entender que ele é um sócio. E outra, você tem que ver a visão que o Flávio Augusto ensina pra gente, que já foi mentorado dele. Uma empresa, ela não precisa ser uma unidade. Olha o Wise Up. Gigante. E essa metodologia que eu estou passando para vocês é exatamente o que o Flávio Augusto aplica nas empresas dele. Entende? E aí o que você faz? Olha, nós vamos abrir agora uma franquia. Ah, é, tal lugar. Aonde? Tal lugar. Quem tem interesse? Essa porta aberta é para os presidentes. Não é para o gerente, não é lá para baixo, e muito menos para quem é de fora da casa. Então você chega no seu grupo de presidente e fala: estamos abrindo uma franquia tal lugar, custa tanto, e 20% do ROI fica comigo, 80% é de quem adquirir, quem quer. Aí de repente o Clécio quer, que é o presidente sobre lideranças da empresa. Professor, eu quero essa franquia, é perto da minha casa, faz sentido. Então, beleza, vamos abrir. Eu, como dono, vou abrir junto com você. Você vai pagar as taxas que tem que pagar. Só que durante uma média de 3 meses, dentro da tua empresa, dentro da tua franquia, estão todos os presidentes. E eu volto para o operacional e fico com gerentes. Porque durante esses 3 meses, você, com os presidentes, você acelera muito mais o processo de crescimento da empresa. Porque é um processo de validade. Os caras estavam lá de baixo, a gente trouxe eles de baixo para cima. E aí, depois de 3 meses, você já está com toda a equipe pronta. Os presidentes voltam. Só que eu perdi um presidente de liderança. Porque o Clés virou meu sócio agora, ele é dono de uma franquia. Aí eu pego o gerente, subo, eu pego o motorei e subo. Quando você vê, você está com franquia no Brasil inteiro da tua empresa. De pessoas que começaram com você, passaram por todos os processos, eram líderes que você confia. Isso foi o que fez muitas empresas crescerem no Brasil. Entende? Só que isso não é um atalho, isso é um processo. 5, 10 anos para você crescer, sair do operacional, ter as multinacionais como o Flávio Augusto tem, como vários empresários têm, entende? Então, tudo isso a gente falou aí de processo, lei do processo, procedimentos Sim, que foram mapeados, né? Estrutura, treinamentos, capacitações. Só que aí tem empresas que querem ter todo esse crescimento, mas eles não têm essa visão de, primeiro, o dono ali, ele ter esse autodesenvolvimento. Porque a primeira pessoa que ele vai liderar, a primeira liderança começa através da autoliderança. A primeira pessoa, ele precisa se enxergar. Tem gente que muitas das vezes eu chego em algumas empresas, né, que muitas das vezes eu vou fazer algum treinamento com a liderança, que eles querem mudar o espelho. sim.
não se mudar em si. Então, a primeira pessoa que precisa ser impactada é, primeiro assim, a gente vai cascateando, né, essa autoliderança. Ou seja, o que que as pessoas. Então, realmente ter essa disponibilidade de ter aquela pesquisa 360. Como que as pessoas me veem? O que que a gente pode melhorar? Eu costumo dizer, tudo que a gente faz existe uma forma melhor, mais fácil, mais rápido de fazer. Mas muitas das vezes essa forma melhor, mais fácil, mais rápido de fazer, não vai vir da minha percepção. Porque o que menos o peixe vê é o quê? A água, É, que ele já está imerso naquilo ali. Então, quando a gente tem essa visão, né, 360, a gente abre isso e como uma perspectiva de melhorias realmente da inteligência positiva internamente ali, aplicando das áreas que a gente pode melhorar, então a gente tem certeza que a gente vai levantar muitos insights, muitas ideias que é melhor do que a minha, como líder, como gestor. E dentro disso também você vai descobrindo ali capacidades de novos líderes, né? Capacidade de você poder desenvolver, trazer. E ao mesmo tempo que você cresce, né, que você começa a documentar. Então, aí documentei tudo isso, fica mais fácil de posteriormente ser o sim. quê? Replicável. Sim, E quando, né, você documenta e é replicável aquilo ali, então você já tem um modelo de negócio. estruturado e validado. E que isso que as franquias hoje elas fazem, né? Mas para isso, primeiro eu preciso olhar daquilo que é necessário mudança. Aí, o que que eu falo e acredito que dentro desse propósito seu com a liga, eu acho que tem muito disso. É diminuir o ego e fazer mais eco. Isso. A gente bate muito nessa tecla, né? E assim, eu falo para todo empresário, o primeiro pilar que você precisa ter é controle emocional. Então faça imersões de controle emocional. Eu faço isso. Eu faço 2 imersões por ano, que é o Power of Money, o poder do dinheiro. É a única imersão no Brasil que trabalha sobre liberdade emocional e liberdade financeira. Mas você pode fazer o prólogo do Wendel Carvalho, o método CIS do Paulo Vieira. Ambas são de liberdade emocional, somente emocional, entende? Você tinha o Rodrigo Cardoso ultrapassando limites, também sobre liberdade emocional, Uhum. porque é um pilar muito importante. Você aprender a controlar suas emoções. Porque muitas vezes, quando você pensa que vai dar certo, vai dar errado. E por que vai ser isso? Cara, é aquela filosofia do deserto. Se até Jesus passou pelo deserto, quem somos nós para não passar? Só que o deserto, ele não é uma zona de sofrimento, ele é uma zona de evolução, para que você seja treinado, testado, validado, para quando a bênção chegar, você dar conta de segurar ela, entende? Então, assim, muitos empresários às vezes querem ser o básico. Tudo bem, não tem problema você ser o básico, mas é o básico que você quer dar para sua família? É o básico que você quer deixar para as próximas gerações? Eu não nasci em um berço rico, mas eu vou deixar uma herança de riqueza. E a maior herança de riqueza não é a questão financeira, é a questão dos princípios e valores que meus filhos vão passar para os meus netos, para os meus bisnetos, entende? Que é o que um empresário tem que ter dentro da empresa dele. Perfeito. E assim, aí a gente fala da cultura, né? Aí vem essa Sim, cultura empresarial. É o que vai mover, é o que vai despertar, é o que vai ativar, é o que vai reter, é o que vai multiplicar. E dentro disso é uma construção, é uma jornada, não é isso? é uma jornada. A gente fala que é a trajetória do herói. É uma jornada e essa jornada ela traz junto com ela vários aprendizados. E se você pudesse trazer para nós, para a gente caminhando aí, né, para nosso a cereja do bolo aí, né, dentro dessa finalização. Quando a gente fala dessa jornada, qual foi seu maior aprendizado assim que você teve e que você hoje ensina? Olha, foram muitos, mas para resumir para vocês, a vida, ela é como um tabuleiro de xadrez. Muitas vezes você vai ter que ceder uma peça ou outra para ganhar uma peça mais importante e dar um checkmate na vida. Porque você não vai conseguir ganhar todas as batalhas. Você não vai conseguir vencer sempre. E você jamais vai se manter no topo sozinho. E tudo isso você vai aprender lendo a Bíblia, com atenção e com detalhes. Jesus, quando veio na terra, ele teve discípulos, apóstolos. Ele não fez nada sozinho.
Quem é você para fazer sozinho? Se Jesus veio à Terra e passou pelo deserto, passou pelo sofrimento, passou pelas tentações, quem é você para não passar? Entende? Se você sabe o que planta, você jamais deve temer a tua colheita. A justiça do homem pode falhar, mas a de Deus não. Entende? Se sua empresa ela tem um objetivo só financeiro, você vai ter muito estresse, você vai ter muita dor de cabeça e você não vai se manter no topo. Agora, quando a tua empresa ela tem um princípio, ela tem uma missão de ajudar pessoas, que é mudar algo nas pessoas, entende? Tem princípios ali dentro cristãos, a tua empresa cresce de uma forma mais natural. Ela pode crescer mais lento, mas lembre-se, uma árvore, para ela dar bons frutos, ela primeiro cresce grandes raízes para baixo, para quando vier a tempestade, ela não cair. Ela só derrama folhas, ela só derrama sementes que vão germinar. O mundo empresarial, Clécio, não é diferente. Ser empresário não é só sobre ganhar muito dinheiro, é sobre você ter condições de abençoar muitas vidas. As maiores instituições filantrópicas do mundo não são custeadas pelo governo, são custeadas pelos grandes empresários. É muito fácil falar do capitalismo, criticar o empresário, falar que ele está escravizando o pobre. Mas muitas pessoas não querem saber o quanto aquele empresário dedicou de tempo, o quanto ele estudou, quantas horas sem dormir, quantas horas trabalhando para construir um legado. Hoje nós temos no nosso país o nosso sócio majoritário que não faz nada, que é o governo. Hoje, para você contratar um funcionário, você paga 2 salários. É o do governo e o do funcionário. Entende? É muitos impostos, é muitas taxas, é muita cobrança. O governo vem falar que o empresário que é o vilão. E se todos os empresários fechassem as portas, como é que nós viveríamos? Nós geramos a economia. Nós pagamos mais impostos. Nós geramos o movimento do país. Entende? Só que uma empresa, para ela se manter sólida, ela tem que ter princípios, ela tem que ter valores e ela tem que entender qual é a missão dela. É dinheiro? Você não vai se manter no topo. É ajudar pessoas, é levar alimento na mesa. Aí sim, você vai ver que sua empresa ela vai ter uma conexão, ela vai ter uma missão. E seu caminho vai se tornar um pouco mais fácil. E assim, você trouxe toda essa visão sobre pessoas. Tem uma frase legal do livro Comece pelo Porquê, de Simon Sinek. Ele fala: 100% dos seus clientes são pessoas. Sim, 100% dos seus colaboradores são pessoas. Então, se você não entende ou não entende e não atende pessoas, você não vai entender nem atender dos seus negócios. Então, quanto mais nós olhamos para a pessoa, eu gosto muito disso ainda. Pessoas é o que Deus mais ama ainda, né? sim, Então, quando nós olhamos e solucionamos e apresentamos essa solução, essa parceria, essa contribuição para dentro dessa sociedade que Deus mais ama, não tem como dar errado, né? Porque não só é importante para o Júnior o negócio dele dar certo, mas acredito muito que é importante para que o nome de Cristo também seja glorificado naquilo que nós sim, fazemos e naquilo que nós somos. Entendendo também que essa resposta para dentro de um propósito, entendendo essa resposta, né, para dentro talvez de uma causa que nós viemos para defendê-la e trazê-la à tona e multiplicar tudo isso. E eu quero te agradecer por esse bate-papo, né? Espero também que para ti possa ter feito sentido esse nosso bate-papo aqui, para nossos ouvintes, aquelas pessoas também que nos acompanharam, né? Por isso que eu falei que deveria ter pego papel e caneta nas mãos para anotar esses né? insights, ainda mais aqueles pilares, né, dessa evolução do crescimento. Queria que você pudesse deixar também aí uma mensagem, deixasse aí como que as pessoas elas te encontram, hoje sobre falar um pouquinho também sobre a liga. Quero te deixar à vontade para dentro desse propósito também nesse tempo. Bom, eu agradeço você pela oportunidade de estar plantando mais conhecimento para as pessoas. A filosofia nossa de vida é prometo bom e entrego o extraordinário. A gente carrega muito isso. E você, empresário, precisa ter isso. Prometo bom e entrego o extraordinário. Sempre. Vocês vão achar a gente tanto no Instagram como no YouTube como a Liga Empresarial. É o nosso slogan, é a nossa filosofia, tá? É a nossa marca hoje dentro do nosso Instituto Siga. Tá? Vocês vão ver lá a Liga Empresarial. Hoje nós somos conceituados uma das comunidades mais bem organizadas e estruturadas do país. Tá?
Nós temos uma plataforma muito forte na área da educação, porque o empresário precisa estudar, ele precisa desenvolver. Então a gente sempre tem pelo menos uma aula por semana com grandes palestrantes. Então, dentro da nossa comunidade, Clécio, você tem um grupo do WhatsApp aberto para pedir ajuda, para fazer network, para poder crescer e desenvolver e ajudar pessoas. Nós prometemos pelo menos uma aula por semana online em tempo real. Nós damos para vocês gravação dessas aulas, mentorias coletivas, ensinamos todo mundo lá a investir no mercado brasileiro, americano e criptomoeda. Nós mandamos listas de ativos toda semana para os alunos poderem crescer e desenvolver na tua aposentadoria. Nós prometemos pelo menos um evento presencial para quem é de Brasília, de network. Mas os nossos eventos não é aquele evento que você vai para se vender. Não. Você entra no nosso auditório, você vai ter uma palestra, você vai ter uma orientação, você vai ter um momento de network coletivo em grupos, você vai ter um coffee break caprichado, porque saco vazio não para em pé, É. e depois você tem uma questão de network individual. Entende? A gente bate muito na tecla do conhecimento. Seja interessante e não interesseiro, tá? E essa filosofia de prometo bom, entrego extraordinário, a gente promete pelo menos uma aula, pelo menos um evento. E esse mês agora nós estamos entregando 10 aulas, 3 eventos, porque essa é a nossa filosofia, sabe? Se o empresário não está apto para sentar e aprender, ele jamais estará apto para ensinar. Então não é sobre ter um encontro de network para ficar se vendendo. Não. É um encontro de network para aprenda a abençoar pessoas, aprenda a ajudar pessoas. Seja interessante, não interesseiro, tá? Hoje na Liga Empresarial é uma assinatura de apenas R$ 150 por mês. É extremamente acessível para qualquer empresário. Porque eu não vivo da comunidade, eu vivo do meu trabalho, das minhas mentorias. A comunidade é uma forma de agregar valor, trazer o empresário para um ambiente favorável, um ambiente cristão, um ambiente de princípios, onde ele vai aprender a desenvolver e vai passar a fazer isso dentro da própria empresa. Então a gente consegue agregar muito valor, a gente consegue ensinar e ajudar as pessoas, sabe? E tem uma surpresa, prometo bom, entrego extraordinário. Entra na Liga Empresarial, faça o teste o primeiro mês. Nós somos a única comunidade que tem o ROI garantido. Depois que você entrar, eu vou te falar o como que você faz para ter o ROI garantido. E se você não tiver o ROI garantido e está gravado, você pode sair, a gente devolve a sua mensalidade sem problema nenhum. Porque a gente tem um método, a gente te ensina, e você aplicando, é certeza que o seu ROI é garantido. Só não posso contar porque prometo bom e entrego extraordinário. Que legal. Senhoras e senhores, quero agradecer você, agradecer o professor aqui por ter essa disponibilidade, por poder estar aqui conosco, agradecer vocês que nos acompanharam aqui até o final também desse episódio. Aquilo que você não fez lá no final, quero que você possa fazer aqui agora, que é curtir esse episódio, que é comentar aqui quais foram os seus maiores insights, também pegar esse link e compartilhar os 3 Cs, né? Para a vida, para outras pessoas, colocar no grupo aí de WhatsApp, que é isso que faz com que o algoritmo entenda também que esse conteúdo é relevante, que esse canal também é relevante e que a gente possa alcançar mais e mais pessoas. Então é isso, porque nós queremos aqui contribuir sempre com a sua evolução, sempre com o seu crescimento, porque aqui dentro da Notas TV nós crescemos juntos. Até o próximo episódio. Um grande abraço para vocês.